Oi, tem alguém aí? Eu tô aqui. Ei! Karen? É você, amiga? Eu tô aqui. Nossa, eu tava já assim, achando que eu ia ficar sozinha. Que bom que você tá aqui. Gente, o que tá acontecendo? Que, sei lá, todo mundo sumiu? O que foi? Eu não tenho... Cara, o Marcelo desapareceu completamente. Mas assim, do nada, nenhum sinal, nada. Ele e a Luciana. Mano, preocupante isso. E aí, o que a gente faz? Chama o FBI? O Mulder e a Scully? E aí, que beleza? faz? Cheguei? Peraí, deixa eu sair do caminho pra Luciana poder sentar também. Oh, Tcharam! como assim? Caramba, onde é que vocês estavam? A gente pegou uma carona com uma ave de rapina Klingon e eles não entendem o conceito de atalho. Vamos... Ah, mano. Mas, pelo menos, nós passamos por Vênus e podemos... Tava quente lá, hein, gente? Oxi, Tava mais quente. do que Teresina? Já tá quase tão quente quanto aqui. Ai, ai. Então hoje é o episódio do Holodeck sobre Vênus, de dinossauros a vikings. Começa agora o Holodeck, o podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Nossa, meu Deus do Falar céu. de novo. Começa agora o Holodeck, podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. Através desses aplicativos, pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio quando ele sai. O episódio de hoje é sobre a irmã maligna da Terra, o planeta Vênus. Que sei não, hein? Depois que a gente... Vênus é a deusa do amor e da paixão e da paz, né? A estrela d'alva é o símbolo da paz em várias culturas. Eu acho que a gente tem que renovar... Depois que a gente estudar sobre Vênus aqui, nós vamos querer mudar o título o nome do planeta pra Fernanda Young, alguma coisa assim, cara. Nossa. Vai ser uma boa pra Fernandinha. Chama de Luz del Fuego, né? E para me ajudar nessa tarefa, eu tenho o prazer de receber a Luciana. Oi? A capitã... Receber é ótimo. Receber. Essa veio aqui, você veio visitar pra Eu gravar. vim visitar. A Capitã Sigbila, mestre e senhora do blog Momentum Saga e autora. Coletânea Simulacro e Simulação com o conto dela tá na loja Kindle por 7 pilas. Com isso que eu quero dizer reais. Tem alguma curiosidade? Ou 7 mangos. Ou 7 mangos, né? 7 cascai. Tem alguma curiosidade sobre o conto que você tem no livro pra nos dizer, Sibila? Nhanhão, beleza, quanto tempo a gente se reúne pra gravar? Então, esse conto, ele se passa no Antigo Egito, não é uma ficção científica. Sim, é. E é sobre falhas na realidade, então foi um desafio bem legal, assim, sair da ficção científica, né, que eu falei que eu tenho dificuldade de sair da UFC, mas como eu adoro o Antigo Egito, pra mim foi assim, um prazer escrever. O duro foi escrever pouco, né, porque escrever pouco não é comigo. Mas beleza. Então, leiam livros de autores nacionais. Tem bastante conto aí de vários autores para você conhecer nessa coletânea. Dá aí um joinha, deixa lá suas estrelinhas na Amazon, que ajuda bastante a gente. E também realizando o seu retorno triunfante, a Karen, comandante do podcast X-Spoilers, que vai usar seus poderes de geologia para nos explicar por que Vênus odeia tanto o universo. Gente, eu tô feliz de estar aqui. Tipo, é raro ficar um pouco mais próxima da minha ciência, então vou me divertir muito. E pois é, né? O Vênus é o planeta que tá mais perto aqui da Terra e a distância dele pro Sol é 72% da distância da Terra. E esse número dá pra gente usar ele porque a órbita de Vênus é a menos elíptica de todos os planetas do Sistema Solar. Ela é praticamente um círculo. Vênus é um pouquinho menos denso do que a Terra e só um pouquinho menor. Os dois planetas tiveram uma formação muito parecida. Os dois possuem núcleos metálicos cercados por um manto líquido, mais ou menos líquido. Tá mais pra uma feijoada do que pra um líquido. E são cobertos por uma crosta sólida. Só que, tipo, parou por aí. Acabou, não tem mais semelhança nenhuma. O eixo de inclinação de Vênus é de 177 graus, que é muito diferente dos 23 graus e meio da Terra. Isso faz com que Vênus gire na direção contrária. A rotação, né? Não a translação. A rotação de Vênus, ela está na direção contrária do resto dos planetas.
isso não é natural. Alguma coisa aconteceu para fazer isso, porque na formação do sistema solar, todos os corpos que se aglutinaram e passaram a girar na mesma direção em que girava a nuvem de gás e poeira que formou o sistema. Se você olhar a partir do polo norte da Terra, olhar o sistema solar pelo polo norte, tudo gira em sentido anti-horário. Né? Todas as órbitas, todas as translações, todas as rotações. Mas Vênus virou quase 180 graus. Daí tem várias hipóteses de por que isso acontece. Isso é uma coisa que é estudada há um bom tempo. E a teoria mais recente que tem sido aceita, que tenta explicar por que ele gira de cabeça para baixo, vem de um time de cientistas eu não falo francês, então... Fala isso aí, Luciana. É Astronomie et Système Dynamique. Okay. Astronomie e Système Dynamique. Da França. Então, a teoria é que a rotação de Vênus gradativamente desacelerou e começou a girar no sentido contrário por causa de vários aspectos, como, por exemplo, o impulso gravitacional do Sol na atmosfera superdensa do planeta, a fricção entre o manto e o núcleo, e até mesmo interações gravitacionais com os demais planetas do sistema solar. Então, assim, são várias interações, são várias coisas que influenciam nessa rotação. E se essa teoria tiver fundamento, fundamento ela tem, mas se essa teoria tiver acertado e for realmente isso que aconteceu, então, na verdade, Vênus tem uma inclinação de 3 graus e não de 177. Então, ele não tá de cabeça para baixo, ele só rolou um efeito Superman mesmo. Eu acho legal, assim, eu gosto de planeta que dá pra pousar, entendeu? Tem crosta. Esse negócio de gigante de gás eu acho muito estranho. Porque dá a impressão de que você vai passar reto, assim, né? Você vai atravessar o gás, assim, e passar do outro lado. É estranho. Eventualmente atingir uma massa de nêutrons. Então, é muito louco isso. Mas Vênus tem crosta, né? Quer dizer, teoricamente daria pra pousar na superfície, é isso? Teoricamente. Boa sorte. Pois é. Eu até coloquei um link aqui que é bem sobre isso. Mas, então assim, eu volto nessa parte de pousar daqui a pouco. Mas uma outra característica bizarra é que Vênus, a rotação dele é super lenta. Um dia de Vênus leva 243 dias terrestres para se completar. Então, uma rotação completa sob o eixo leva 243 dias terrestres. Isso é tipo, o Superman rodou para trás e esqueceu de voltar, né? Então ele tá... Ficou pensando na vida e não... E se essa teoria for verdade mesmo, de que a rotação foi desacelerada até se inverter por todos esses aspectos, é possível que ela se acelere com o tempo, né? Assim, pro outro lado. Então, esse dia venusiano pode se tornar mais curto. Mas aí, essa não é a parte bizarra. A parte bizarra é que o dia de Vênus é mais longo do que o ano de Vênus, porque a translação de Vênus demora 224 dias terrestres, e enquanto que a rotação leva 243. Então, isso é bem bizarro. Nossa. A rotação de Vênus ela é tão lenta que se você pudesse caminhar na superfície do planeta, você pode dar uma corridinha que você consegue ver o Sol subindo no horizonte. No Equador, o planeta gira a 6,5 quilômetros por hora. Tipo, nossa. Você consegue dar uma corridinha e acompanhar isso. E aí vem a coisa, né? Você não ia ter tempo de dar um passinho na superfície de Vênus depois de sair dos destroços da sua cápsula, da sua nave, porque a temperatura na superfície é de 462 graus Celsius. É mais quente que Mercúrio. E é uma temperatura, assim, suficiente para derreter chumbo. E a pressão atmosférica na superfície de Vênus é 92 vezes maior do que a do nível do mar na Terra.
que é o equivalente a você estar a 1 quilômetro de profundidade no oceano. Eu tô vendo aqui a sua tirinha que você colocou. A hora que eu vi que o link era do XKCD, eu sabia que você ia colocar aquela do Cessna, do avião. É claro que é do Cessna. É a melhor. Então, eu coloquei um link que o Marcelo deve colocar nas show notes para você que está ouvindo, que é de um site que é todo produzido por um ex-astrofísico da NASA. Ele faz tirinhas excelentes e ele tem uma versão mais longa do negócio que ele faz. É um negócio de humor, mas em que ele responde perguntas de tipo, nesse caso o que aconteceria se você tentasse voar com um avião normal terrestre sobre diferentes corpos do sistema solar. Então ele faz essa simulação para vários corpos, como por exemplo o Sol, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, a Terra, Vênus, Marte, Ganímede, Titã, Mercúrio, Calisto, por aí vai. São vários corpos. E aí, então, no trecho de Vênus, ele fala sobre a atmosfera ser mais densa, e é muito engraçado, porque ele começa a falar assim, seria muito melhor você voar acima das nuvens, porque se a superfície é terrível, a atmosfera é muito parecida com a da Terra. Acima de 55 quilômetros, um ser humano poderia sobreviver com uma máscara de oxigênio e uma wetsuit, um macacão desses de mergulho. O ar está em temperatura ambiente, nossa, tipo, entre 25 e 30 graus, provavelmente, e a pressão é muito parecida com a de montanhas da Terra. Só que você precisa do macacão para te proteger do ácido sulfúrico. E aí ele fala que o voo, no entanto, seria de boa, desde que o seu avião não tivesse nenhum metal exposto para ser corroído pelo ácido sulfúrico e seja capaz de voar em ventos constantes de nível de hurricane em português, como é que é mesmo? Furacão. De furacões de categoria 5. Agora, como é que Vênus pode acabar sendo mais quente que Mercúrio, sendo que Mercúrio está mais próximo do Sol, né? Que coisa louca. É que a cobertura de nuvens de Vênus ela é muito, muito, muito mais densa. Mesmo recebendo só 25% da energia solar que Mercúrio recebe, quase toda a radiação solar fica presa debaixo da camada de nuvens de Vênus, e isso gera o efeito estufa mais forte que existe, que nós conhecemos. Então, acredita-se que bilhões de anos atrás, Vênus seria como a Terra, teria continentes, teria oceanos, e uma atmosfera que não seria letal para qualquer ser humano. Mas, ou um efeito estufa descontrolado, ou uma magnetosfera mais rarefeita do que a nossa, acabou por transformar o planeta no inferno que ele é hoje. Os oceanos evaporaram, erupções vulcânicas cobriram o planeta com lava, e o Vênus hoje é uma panela de pressão de proporções galácticas, extrasolares, interplanetárias. Essa combinação entre calor e pressão faz com que seja muito difícil mandar instrumentos para a superfície do planeta. A sonda humana que mais durou em Vênus foi a Venera 4, que foi lançada pelos nossos camaradas soviéticos em 67. Ela durou 90 minutos, né, uma partidinha de futebol, na superfície até ela ser destruída como uma latinha de refrigerante por conta, 1, da pressão, 2, por conta da atmosfera extremamente tóxica do planeta. As missões Venera são muito importantes historicamente, porque elas foram as primeiras missões humanas a um outro planeta, começando em 1961 e encerrando em 83. Elas foram concomitantes às missões da Mariner dos Estados Unidos e também representam uma das primeiras colaborações científicas entre os dois países, que na época viviam as tensões da Guerra Fria, né? Os dados dos dois programas eram frequentemente compartilhados entre os cientistas, o que deu muita informação detalhada sobre Vênus. É um planeta ainda constantemente explorado, talvez não tanto quanto antes, mas ainda levanta bastante discussão e curiosidade. Recebeu as visitas das sondas da Pioneer, a Vega 1 e 2, que são missões soviéticas, a Galileu, a Magellan, a Cassini e a Messenger. A Agência Espacial Europeia teve uma missão chamada Venus Express,
que em órbita observou o planeta entre 2006 e 2014, e desde 2015 a sonda japonesa Akatsuki circula Vênus numa órbita altamente elíptica. Porém, é muito difícil explorar Vênus, porque aquela camada de nuvens extremamente densa acaba criando uma capa que impede que a gente veja a superfície. Isso, inclusive, levou muita gente, na época em que os telescópios começaram a se espalhar, a imaginar que Vênus poderia ser coberto por florestas luxuriantes, porque quem é que via a superfície? Ninguém. A camada de nuvens é densa, porém, é impossível uma nave durar muito tempo na superfície. Curiosamente, a cerca de 50 km de altitude, a pressão atmosférica e a temperatura em Vênus são até que agradáveis, confortáveis para os seres humanos. Quer dizer, seriam se não fossem pelas tempestades de cerca de 300 km por hora e as nuvens de ácido sulfúrico que ficam entre 50 e 100 km de altitude. Ou seja, não dá para a gente ir para Vênus tão cedo. Nem sei para que a gente iria também com uma atmosfera dessa, mas é uma pena, porque Vênus é um planeta tão interessante, né? Com um planeta com tamanho semelhante ao nosso. É uma pena que, quer matar a gente. O que nunca nos impediu de imaginar como seria visitar Vênus. A gente sempre tem a vontade de olhar para o céu e quer ir lá, né? Não sabendo o que tem lá. Mas como é o objeto mais brilhante do céu, exceto pela Lua e pelo Sol, Vênus povoou a imaginação humana desde sempre. Vênus pode ser facilmente visto bem cedo pela manhã e ao entardecer, e na Grécia Antiga o planeta tinha 2 nomes, Fósforos e Hésperos. Porque achavam que eram duas estrelas diferentes, né? Apesar dos sumérios já saberem que ambas as estrelas eram o mesmo objeto, foi apenas no século 6 a.C. que os gregos fizeram essa descoberta atribuída a Pitágoras. Mesmo assim, a tradição de considerar os aspectos matutinos e vespertinos de Vênus perdurou até os tempos romanos. E até hoje, muita gente acha que Vênus é um OVNI. Entre as pessoas famosas que se enganaram assim, estão o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e o próprio Marcelo, que não sabe a diferença de Vênus e um OVNI. Eu sempre pude... A gente sempre teve um horário de chegar em casa. A gente sempre teve que chegar às 11 da noite, não podia passar. Aí um dia, no carnaval de 95, eu tinha 15 anos, eu perguntei pra minha mãe que hora que eu tinha que voltar. Ela falou, é carnaval, tem hora pra voltar. Voltei às 5 da manhã. Minha cama ficava do lado da janela e tava calor, eu deitei, fiquei com a janela aberta. E de repente, eu não tinha percebido, mas tinha passado uma nuvem e tinha aparecido Vênus, uma estrela gigante, amarela, dourada, assim, no céu. E eu fiquei fascinado com aquilo, eu não sabia que era Vênus. E eu fiquei fascinado com aquilo. E eu não percebi, porque assim, naquele lusco-fusco da madrugada, eu não percebi que eram nuvens passando na frente de Vênus para diminuir e aumentar o brilho. Parecia que era uma luz fixa no céu, diminuindo e aumentando o brilho. E no dia seguinte, eu fiquei acordado até de madrugada para ver de novo, e só no terceiro dia que eu me toquei. Falei, é uma estrela. Aí eu fui pesquisar na enciclopédia Conhecer e descobri que também não era uma estrela, era Vênus. Então por 2 dias eu achei que Vênus era um objeto voador, não voador é ótimo, né? Porque ele tava voando na sua frente. Bom, Vênus povoou a literatura moderna quase tanto quanto Marte, né? E sua cobertura impenetrável de nuvens, e que a gente só foi mapear a superfície nos anos 1990 com a missão Magellan, deu liberdade quase que total para a ficção científica imaginar o que bem queria na superfície do planeta. Visitas fictícias a Vênus existem desde a invenção da ficção científica. O fato de ser um pouco mais próximo do Sol geralmente levou a descrições de um planeta mais quente, cheio de desertos, pântanos, selvas e dinossauros. Ninguém nunca pensa em pernilongo, né? Não. Porque você fala calor, como é que fala? Úmido, né? Pernilongo. Mas assim, você tá escrevendo uma ficção científica, você vai colocar monstros que você possa derrotar, não a praga mais irritante do universo. Não pernilongo, né? Bom, mas pode dar doença, cara. Olha, é uma boa história, uma doença maluca, assim, pensa. Só se eles forem gigantes. Talvez o primeiro grande livro... tem que ser gigante. Tinha uma história que a gente lia que tinha uns pernilongos gigantes, né? Eu já li um livro que tinha uns insetos gigantes, assim, que... Qual que era? Eu não lembro qual que era. Que tinha uns insetos gigantes que quando picava, assim, a pessoa se contorcia de dor, porque era horrível. Isso foi The Mist, do Stephen King. Não li The Mist, mas tudo bem. Eu acho que fizeram um filme. Fizeram um filme nos anos 2000 e depois teve uma série de TV. Mas eu nunca vi a série de TV. Você sabe? Você já viu, Karen, essa série, The Mist? Não, eu não lembro. Eu não vi a série, não. Eu lembro de um filme muito ruim com esse nome. Bom, talvez o primeiro grande livro a, entre aspas, explorar Vênus
tenha sido Last and First Man, A Story of the Near and Far Future. O povo adorava colocar um título gigante, né? Do escritor britânico Olaf Stapledon. É um ambicioso trabalho que descreve a evolução humana de hoje até milhões de anos no futuro, incluindo a colonização de todo o sistema solar. Os capítulos 11 e 12 do livro descrevem os quintos homens. O livro inteiro descreve a evolução da raça humana em 18 ramos evolucionários distintos. Enfim, os quintos homens terraformaram Vênus, um planeta oceânico com apenas algumas poucas ilhas espalhadas pelo globo, assoladas por constantes tempestades tropicais. Aí o C.S. Lewis também escreveu Vênus como um planeta oceânico no livro Parelandra, de 43. Esse livro tem em português. Assim como As Aventuras de Luckstar, né, do Isaac Asimov. Parelandra saiu no Brasil em 2011 pela Martins Fontes, e a série Luckstar saiu no Brasil nos anos 70 pela editora Emos. Eu não recomendo não, tá? São histórias infanto-juvenis, são ruins. Cheia de oceano, né? Por que eles achavam que tinha oceano? Então, é azul? Vênus é azul? Eles acreditavam que por causa da cobertura perene de vento, não tinha massa, não tinha grandes massas de terra, porque senão a diferença de... Como é que fala, Karen, quando você tem uma diferença de pressão ou temperatura em onde tem continente, onde tem mar? Tem um nome. A ideia é que... Vento. A ideia é que seria isso, diferenças de pressão. A Sibila está de volta. Então, é porque eles acreditam, essa teoria é meio besta, assim, de que se tivesse continente, daria diferença de pressão, então ventos iam expulsar as nuvens, a gente veria os continentes. Como a gente não vê os continentes em Vênus, é uma camada perene de nuvem, então só pode ser oceano. Só pode ser oceano. É porque nenhuma foto de Vênus ela é azul, né? Tipo... Não. Não é como se você olhasse pro céu e visse uma luz azul, assim. Agora, essa ideia da cobertura perene de nuvens de Vênus também levou alguns autores de ficção científica a imaginarem que o planeta seria um enorme deserto, né? Essa ideia ela foi divulgada por um cara chamado Charles Edward St. John e Seth B. Nicholson. Em 1922, eles não conseguiram detectar oxigênio ou água na atmosfera venusiana, usando aquelas análises espectrográficas, sabe, de você ver os fótons passando pela atmosfera. Eles não conseguiram detectar. Então eles chegaram a essa conclusão, né? Vênus como um deserto permanentemente coberto por nuvens. A gente pode ver no livro The Space Merchants, de 53, do Frederick Paul, não sei se é da ou se é do Cyril M. Kornbluth, porque Cyril pode ser nome de homem ou de mulher. Também tem o livro The Big Rain, de 54, do Paul Anderson, um dos grandes autores de ficção científica digamos assim, do estilo antigo, né? The Space Merchants saiu no Brasil como Os Mercadores do Espaço, nos anos 60, pela editora Edart. E, infelizmente, Paul Anderson é raramente publicado no Brasil. É difícil achar livro dele publicado. Mas a novela The Big Rain, mais recentemente, foi publicada no livro The Complete Psychotechnic League, volume 1, em 2017, pela Baen. Então, se você quiser ler esse texto, né, The Big Rain, do Paul Anderson, tá nesse livro que é recente, então tá editado aí. Pois é, mas de longe, assim... já falamos de deserto, planeta oceânicos, tem um monte de coisas, mas de longe o terreno venusiano mais fácil de ser encontrado na ficção científica é o da densa selva chuvosa e abafada. Nos anos 30, o Edgar Rice Burroughs escreveu a série Amtor, ou A Série de Vênus, descrevendo as aventuras de Carson Napier, que é um explorador terráqueo que se acidenta em Vênus e se vê em todo tipo de aventura. Essa série nunca saiu no Brasil. Daí teve o Robert Heinlein, que também explorou Vênus como densamente florestal em Future History. A série de livros alemã Perry Rodin também descreve Vênus como um planeta coberto com uma densa selva. Mas assim, né, de onde que veio isso? É como que a visão de um planeta desértico ou como um grande oceano, que nem a visão do planeta como um deserto ou como um único oceano, a noção surgiu de conclusões apressadas dos primeiros cientistas planetários. Vênus como uma selva cheia de dinossauros provavelmente vem do livro The Destinies of the Stars, do Arrhenius, o Nobel de Química Svante August Arrhenius, que é um dos caras que eu me lembro do nome dele porque ele tem uma das classificações de ácido e base que a gente usa até hoje em química. Então, o Arrhenius supôs que a cobertura de nuvens de Vênus
sugeriria um planeta coberto por pântanos e florestas tropicais como o Congo, por exemplo. E assumindo que Vênus teria condições climáticas uniformes e constantes cobrindo toda a superfície do planeta, ele postulou que a vida em Vênus seria bastante estável e livre de pressões evolucionárias para se adaptar a ambientes que mudam constantemente, que nem na Terra. Isso tornaria o planeta um paraíso pré-histórico. E aí, a aparência de vida venusiana que se tornou popular na ficção científica durante toda a primeira metade do século XX, até as sondas soviéticas dos anos 60 finalmente nos darem alguma informação do que tem debaixo dessa cobertura atmosférica super densa, que é a visão do inferno, basicamente, que é um planeta extremamente quente, completamente seco, com uma atmosfera composta por 96% de dióxido de carbono e nuvens compostas por ácido sulfúrico. É tipo um lugar super agradável. Muito chato isso, né? Porque a gente fica imaginando, imagina dinossauro diferentão, assim, umas coisas que, né? Chega lá, não tem nada. Ainda que tivesse aquela baita floresta tropical, né? Que o pessoal achou que tinha, seria tão bacana, mas não. Coisa agressiva. Plantas diferentes, né? Pensa que legal. Umas plantas carnívoras. Bom, pelo menos não tem pernilongo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Vocês estão decepcionadas com o universo, é isso? É isso Sim, aí. Exatamente. Como assim não tem uma floresta lá? Totalmente decepcionada com o universo. Decepcionado com o universo? Cara, eu acho muito mais louco ter um planeta que chove ácido, sabe? Ou então em Titã, por exemplo, que tem rios de metano líquido, sabe? Eu acho isso muito mais louco. Mas a gente não pode ir lá. Não eu pode queria ir lá, entendeu? Exato, ele não tá entendendo Quero isso. ir lá, meu. A gente quer ir lá. Pô, Cacilda. Vênus tá aqui. Ele é ligeiramente menor do que o nosso planeta. Olha que lugar maneiro pra você ter uma colônia. Mas não, você tem ácido sulfúrico. Ali, do Ou lado. no mínimo um robozinho lá, nesse momento, tirando umas fotos maneiras que nem Marte, assim, né? Tá vendo? Mas pra que essa agressividade toda? Não. É um planeta psicopata. É um planeta psicopata, porque tem ácido sulfúrico, porque tem 1 quilômetro do oceano, né? A pressão atmosférica. Derrete chumbo na superfície. É uma agressividade, não sei por que isso, entendeu? Seriedade. E assim, né, apesar de tudo isso, Vênus ainda foi bastante visitado, né? O autor de ficção científica é louco, então ele manda a gente pra lá, é doido. E é uma pena, realmente, a gente tá brincando, mas é uma pena, porque o tamanho, né, a proximidade faria de Vênus um excelente lugar pra gente colonizar. A gente nem tá batendo cabeça para colonizar Marte. Olha que fácil. Do lado aqui. Mas não, né? Então, assim... Tem que ir mais longe, né? Porra, sacanagem, viu? Então, apesar dos pesares, a ficção científica visitou muito Vênus. É um planeta que atrai bastante atenção. Em 3001, a Odisseia final, o Arthur C. Clarke ele terraforma o planeta, usando cometas desviados de sua órbita para impactar na superfície. Larry Niven descreve uma espaçonave humana que se vê obrigada a pousar. Facinho. Hã? Facinho, né? Facinho. Totalmente tranquilevski, assim, muito bom. Pega no rabo, assim. E joga, né? Uhul! Larry Niven descreve uma espaçonave humana. Larry Niven descreve uma espaçonave humana que se vê obrigada a pousar em Vênus para realizar alguns reparos em Becalmed in Hell. Frederick Poole descreve Vênus habitada por humanos num futuro distante, em The Merchants of Venus. Se for um futuro distante, né? Quem sabe, dá até tempo ainda de mudar alguma coisa. Um futuro distante para 1972. Mas a gente não sabe se é pós-guerra apocalíptica, você não tá entendendo. Ah, é verdade, tem tudo né? isso. A gente não sabe disso. Então, a única maneira que alguns autores criaram de se viver em Vênus é num complexo subterrâneo, que é uma tentativa de evitar o inferno da superfície. Se eu não me engano, aquele joguinho, o Descent, né? Uma das bases é... Sim! Lembra? Sim, é verdade. É subterrânea, bem funda. Tem vários esforços dos escritores de tentar terraformar Vênus. Pamela Sargent talvez tenha feito uma das maiores séries, né? Eu tenho esses e-books no Kindle até hoje, não consegui ler. Que legal. Então a série começa com Venus of Dreams, de 86, Venus of Shadows, em 88,
e o último Child of Venus em 2001. Tá lá no Kindle me esperando, eu não consegui ir. Perdoa, Pamela. A Pamela é uma das grandes vozes da ficção científica. Não foi publicada aqui, o que é uma pena. A gente chegou a falar sobre a saga de se terraformar Marte, né, de Kim Stanley Robinson, que também é outra saga que não veio para o Brasil, lá no longínquo, distante holodeck sobre Marte. Então, os livros da Pamela e os livros do Stanley Robinson normalmente são comparados, né, e não ironicamente, mas Pamela ganhou seu primeiro Nebula por uma noveleta que se passa em Marte, chamado Danny Goes to Mars. E também tem Man of Two Worlds, escrito por Frank Herbert e seu filho Brian Herbert, e publicado em 1986, que descreve uma guerra entre a Legião Estrangeira e a China. E o que Vênus tem a ver com isso, não é? Os soldados na superfície sobrevivem usando armaduras de um metal fantástico que é resistente à temperatura e pressão absurdas de Vênus, né? Foi parar lá em Vênus. O livro não se centra nessa guerra, é só uma passagem do livro em que o protagonista precisa ir para Vênus, né? Quem que precisa ir para Vênus nessa vida? Mas enfim. Ben Bova cobre Vênus na sua série de livros The Grand Tour, apropriadamente chamado Vênus. O livro de 2000 tem talvez uma das mais precisas e científicas descrições do planeta na ficção científica. No livro, 2 expedições tripuladas são mandadas a Vênus com o objetivo de recuperar o corpo de um astronauta de uma missão anterior que falhou sob condições misteriosas. Um planeta Vênus realista, também explorado por cientistas e pesquisadores no livro The Quiet Invasion, de 2000, por Sarah Zettel. E mais recentemente, Vênus figura de forma importante no livro Caliban's War, de 2012. O segundo volume na série The Expanse, de James S.A. Corey. O primeiro livro da série The Expanse saiu no Brasil em 2017 pela Aleph, mas não consegui descobrir se o segundo livro, Caliban's War, já saiu por aqui. Não, eu também não. Não saiu ainda, né? Nem sei se vai sair. Nem sei se vai sair, ainda mais da Aleph. Ops, desculpa. Ops. Eu não vi a série. Você viu a série, Sibila? É não. Muito diferente do livro? Não vi. Eu odiei tanto o livro que eu falei, não vou assistir essa merda. Assiste Dark Matter. Dark Matter é maravilhosa, eu adoro. Nossa, é bem melhor. The Expanse, o pessoal que assistiu falou que ela melhorou muito, acho que na segunda temporada, uma coisa assim. Mas o livro é aquela ficção científica bem anos 70, anos 80, em que homens e mulheres não podem ter amizade no espaço, tem que ter uma pegação, tem mulher que morre, e o herói que fica tentando descobrir o que aconteceu com ela, sabe, essas coisas? Eu falei, velho, não tenho saco, não tenho mais idade pra ler essas coisas, não. A vida é muito curta pra gente ler tudo que a gente precisa e não vamos gastar tempo lendo porcaria, né? Deixa pra lá, tem coisa melhor. Nos quadrinhos, Vênus é o planeta das Amazonas na série DC 1 milhão, que exibe como seria o universo da DC no século 853, ou seja, quando estiver saindo as revistas número 1 milhão, se elas continuassem saindo todo mês, né? 1 milhão? Acho que 1 bilhão e meio, hein? Nos anos 40 e nos anos 50, Vênus era a base de operação do vilão do Shazam, o Dr. Sivana. Você lembra... Todo mundo viu aqui o Shazam, né? Vocês lembram daquela lesminha? É muito nome de vilão do Castelo Rá-Tim-Bum. Você sabe que eu descobri que ele chamava Sivana recentemente? Acho que eu peguei pra ler Sociedade dos Monstros, eu acho. Que eu passei a vida inteira, quando eu pegava quadrinho quando criança, eu lia Dr. Silvana. Não tem L. Pra mim sempre foi Silvana. Olha que eu não conheço nada do Shazam, hein? Dr. Silvana e companhia. Tinha uma banda de... Tá aí, é isso mesmo, é isso mesmo. Uma banda de rock nos anos, sei lá, 80. Verdade, nossa, do fundo do poço. Do fundo do poço. Pra mim, agora eu sei de onde surgiu, que quer comprar o castelo do a naftalina. Mas vocês lembram do filme daquela lesminha, ou sei lá, um bicho da seda, que aparece brevemente no começo e depois no final, conversando com o Mark Strong, lá no filme do Shazam? Então, aquele é o Mr. Mind, que é o membro de uma raça de centopeias com poderes de controle da mente nativa de Vênus. Tadã. Que legal. A Jornada das Estrelas explora pouquíssimo... Tá vendo? Falei que tinha inseto lá. Jornada das Estrelas explora pouquíssimo o sistema solar, né? O Jornada das Estrelas se concentra em lugares distantes, onde ninguém jamais esteve. Mas, em Jornada, a órbita de Vênus é usada para hospedar várias operações de treino da Frota Estelar. A gente vê naquele episódio em que o... como é que chama aquele episódio, gente? Que é quando aparece o ator que depois vai fazer o Paris, só que ele aparece como outro personagem. Aquele em que o Crusher bateu com a nave? Não, o outro bateu com a nave. Porque eles estavam fazendo uma manobra proibida lá. Aquilo lá aconteceu na órbita de Vênus.
O melhor exemplo de Vênus que eu lembro recentemente assim no audiovisual é o anime Cowboy Bebop, onde Vênus é um planeta árido, só que habitável graças a esforços de terraformação, né? Nesse episódio do Cowboy Bebop, a maior parte da população venusiana vive em cidades flutuantes, e a cultura de Vênus lembra a Índia, a Ásia Menor, por aí. E Vênus também é um dos lindíssimos cenários usados no videogame Destiny. Você não chegou a jogar em Vênus, chegou? Não, porque o que eu joguei foi o anterior, né? Foi o do Xbox 360. Que não tinha Vênus. Que não tinha Vênus. Uhum. E tem o jogo de tabuleiro Merchant of Venus, da Avalon Hill, só que é um trocadilho com a peça do Shakespeare, né? Merchant of Venice. Então o planeta Vênus não tá no jogo, não aparece. O Vênus com seus dinossauros e pântanos é explorado no excelente RPG Space 1889, que é como se fosse assim, um futuro vitoriano, sabe? Navios e dirigíveis pelo espaço, assim. E os venusianos são uma das facções tentando capturar ou destruir a Terra no jogo de tabuleiro Venus Needs Man, publicado pela Cinelix em 2006. Eu super apoio que a ficção científica volte. Perdão. Mas eu super apoio que a UFC volte a explorar Vênus. Vênus andou meio embaixo ultimamente, né? Porque todo mundo, Marte. Ou Titã, Encélado. Marte tá na moda. Não, vamos voltar pra Vênus, gente, aqui do ladinho. É que é meio difícil viver lá, né? Tipo assim. Gente, Star Trek mostrou tantas maneiras de se alterar a atmosfera de um planeta inteiro, mas não consegue fazer isso em Vênus. Na moral, existem né? projetos... não existem projetos mais ou menos sérios de gente que imagina cidades flutuantes em Vênus mesmo. Viver em cima das nuvens, né? Tipo pra não pegar chuva de ácido sulfúrico no couro. Só não respira fundo. Tipo Bespan, né? Fazer umas coisinhas meio flutuantes, assim. Mas não tinha uma ideia de mandar um dirigível com equipamentos pra Vênus? Não sei se era da eu não lembro. Agência Espacial Europeia. Teve uma agência espacial que tava falando sobre isso. E aí ficou por isso mesmo, assim. Ficou por isso mesmo. É que se nem você falou, Marte tá na moda, né? Todo mundo quer mandar tudo pra Marte. Você falar que é mais fácil chegar em Marte, né? A Marte, a Vênus, acho que você tem uma janela a cada... Quantos anos? Você tem uma janela muito específica que você consegue chegar em Vênus também, sem... né? Porque a órbita de Vênus é muito lenta. Marte é um pouco mais rápido. É tipo a tarde da segunda-feira, né? Um dia em Vênus é tipo uma tarde da segunda-feira. Algumas características sobre Vênus, né? Pelas regras da União Internacional Astronômica, ou União Astronômica Internacional, a cartografia de Vênus recebe apenas nomes femininos. Então, por exemplo, nós temos os continentes venusianos de Ishtar e tá escrito Afrodite. Afrodite? Não, é Afrodite. Tá, Afrodite. É que é mineiro, né? Segundo a UAI, nós temos o Ishtar e nós temos a Afrodite. Nós temos o vulcão Mat. Ó, que lindo, bonito, né? Mat. Nós temos a planície de Lakshmi. Ó, que bonito, vulcão Cleópatra. Gente, tá aí, né? Se fosse um planeta das feministas, seria Vênus, aí, ó. Montanha Alcione, a Depressão Garbo. Mancada isso, hein? Depressão Garbo, por causa da Greta Garbo. Mancada, hein? Cratera Abigail e por aí vai, né? As únicas exceções são os Montes Maxwell, que é a montanha mais alta de Vênus. Sacanagem também. Cara, e 3 planaltos. Os caras têm que fazer competição de quem tem o maior, até nisso, né? Até nisso. Pois é, né? Não pode ver uma coisa mais alta que vai lá e bota o nome deles, né? Impressionante. Oh, meu Deus, só falta expor na mesa. O meu é maior. Tá aqui. Esse é uma homenagem ao James Maxwell, que é o rei dos nerds, mas ele já tá morto faz tempo, quando foi nos anos 60, eu acho que deram esse nome. Ele viveu na era vitoriana. Não Só importa. que isso foi antes da... Não era só o nome de mulher? Poxa, então, mas aí isso foi antes da União Astronômica Internacional. Eles tinham identificado só 4 acidentes geográficos. Não é acidente geográfico? Não é acidente, feições geográficas. Até então, eles só tinham conseguido identificar 4 feições geográficas em Vênus, que é o Maxwell Montes. Mas assim, o pico culminante do Maxwell Montes é um nome de mulher. Culminante é bom. Ficou ótimo, assim. Não chama... Quando eu era criança, a gente falava que era o pico culminante do país, ou da... Não é mais? Gente, eu não sou de humanas, me explica essas coisas. É meio redundante, né? Mas eu não posso ter picos que não são hemorragia culminantes? de sangue, não sei. Hemorragia de sangue. Uma caverna subterrânea. Então, ele fica localizado em Ishtar Terra. O Maxwell Montes fica em... Nossa.
fazer uma lista agora. É assim, é como Vênus não tem continente, mas tem 3 planaltos, né, que eles meio que consideram que seria o continente se tivesse água, né? Então Maxwell Montes fica em Istar Terra, a 11 km de altura, e cadê o pico? É a Fortuna Tercera, Fortuna é o nome de mulher, é o pico, é o ponto mais alto de Maxwell Montes. As outras regiões de Vênus que não tem nomes de mulher são a Alfa Régio, Beta Régio e Óvida Régio. Porque por favor, não confundir Maxwell Montes com Wagner Montes, tá, gente? É totalmente diferente. Maxwell Jump. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. O Carl Sagan tem um capítulo inteiro dedicado no livro Assombrado pelos Demônios ao James Clerk Maxwell. Mas entra no Wikipedia e lê, cara. Ele é o rei dos nerds. É incrível. É o cientista definitivo, aquele cara que fazia as coisas porque era curioso. Tá preocupado com... isso vai ter um uso na medicina ou na Não. Vou descobrir isso aqui porque é legal. E se a gente botasse esse trenzinho vermelho nesse trenzinho verde? Basicamente. E a Rainha Vitória dava dinheiro pra ele. Falava, continua fazendo seus experimentos malucos aí. Se não fosse por causa dele, não teria rádio. Podia ser Vitória Montes ao invés de Maxwell Montes. Tá cheio de cratera na Lua pra dar região pra esse homem. Por que tinha que ser em Vênus? Eu aposto com você, deixa eu olhar aqui, que tem Vitória na... Aqui é um Maxwell Jump, gente, vocês não entenderam. Onde tá aqui? Eu tava aberto, cara, com a lista de acidentes geográficos, que não é acidentes geográficos, de Vênus. Vai tomar um ponto negativo de falar acidente geográfico. Acidente geográfico. Como é que eu tinha, lembra aqueles fascículos que vinham na folha? Defensora vai ter prova? É pra copiar. Não, é pra pegar a lousa e levar pra casa. A Folha tinha uns fascículos de astronomia, isso lá nos anos 90 a.C., que vinha com um mapa detalhado de todos os corpos do sistema solar. Gente, eu ainda tenho esse bagulho, tá guardado em algum lugar. Eu amava ficar olhando as regiões, as crateras na Lua, todas as feições em Vênus. Né? Cara, é lindo, e é um material de alta qualidade, era lindíssimo, assim. Eu guardei isso, eu não joguei fora. E eu adoraria ter algum atlas do sistema solar, assim, só com essas feições detalhadas. Porque é muito maneiro, é maravilhoso. Eu me lembro das aulas que a gente teve, curiosamente, em geografia, que a professora comprou um pacote de fotos de alta resolução da NASA, que eram da Voyager, e mostrou pra gente na aula. Mas, rapaz, a gente saiu da aula assim, gente, que maneiro, Netuno, cara, Saturno, olha, Urano tem anéis, a gente ficou todo louco. Só por causa de umas fotos. Agora imagina com essas imagens de alta resolução que chegam hoje. Então, cara, é demais isso. Eu tô procurando pra ver se tem alguma vitória. List of Geographical Features on Venus. Estou sendo picada por pernilongos. Só porque a gente falou que Vênus tem pernilongos. Tem a Nike Fosse, que Nike é a deusa da vitória. Narundi Fosse, que é a deusa da vitória Elan. Não sei que porra é essa. Namjimalma Fosse, que é a deusa da vitória tibetana. São todas as deusas da vitória, é isso. Não, a União Astronômica. A União Astronômica Internacional não tá vendendo feição em Vênus, porque se tiver eu quero uma. Nossa, eu tava vendo as regras, é super específico. Por exemplo, Sibila Mons, Sibila Régio, as terras acidentadas, as regiões acidentadas, são chamadas de Tessere. E aí os nomes são deusas de mitologia da Terra. As dunas, por exemplo, tem que ser nomeadas com o nome de deusas do deserto. Os vales, eles têm que ser nome para Vênus em outras línguas. Né? Igual, por exemplo, você tem o Valles Albis, que é o nome da Vênus no Turvanistão, por exemplo. Eu não sabia que era tão específico assim umas regras pra nominar as coisas, não, cara. Credo. Mas é maneiro, tem que dar, porque senão, se não tem regra, entra um Maxwell Montes no meio do caminho. Exato. Perfeito, é exatamente isso aí, ó. Agora tá aí um planetão muito, muito do louco, com um monte de nome de mulher fera, e entra esse mané aí pra ter o Maxwell Montes. Maxwell Montes. Bom, já que a gente tá falando de nomenclatura, né? Você notou o nome das sondas soviéticas? Sim, elas são chamadas Venera. Isso é porque as derivações da palavra Vênus em línguas descendentes do latim
deveria ser venéreo, uma coisa relativa a Vênus deveria ser venéreo. Só que essa palavra já estava sendo usada para coisas relacionadas a órgãos sexuais, né, aos genitais, como doenças venéreas. Então, em português, inglês, francês e outras línguas descendentes do latim, a definição do nome do planeta é venusiano e não venéreo. Só que em russo esse problema não existe. Então as sondas que a União Soviética mandou para Vênus entre 61 e 84 são parte do programa Venera. Então um habitante de Vênus para nós seria uma pessoa venusiana. Em russo seria venérica. Pessoa venérea. Dá pra fazer um monte de conto erótico em Vênus, né? Aham. Nossa Senhora. Né? Criar um puteiro em Vênus, olha que maravilha. Bom é que você resolver dar uma voltinha, né, com aquele ácido sulfúrico caindo. Não tem nem como sair sem pagar. Aí, ó. Tá vendo? Exatamente, tá vendo? Em 5 minutos já tivemos várias ideias. Pode contar com a gente, né? Vamos depor um monte lá, o Maxwell. Vamos depor o cara. E Vênus é o único planeta do sistema solar que não tem lua, mas tem um monte de acidente geográfico com o nome de deusas da lua, por exemplo. Tem uma cratera chamada Hecate. Porra de acidente geográfico, caralho. Desculpa. Você já levou ponto negativo várias vezes. Já diminuiu um ponto na média, cara. Uma feitoria geográfica. Feições geográficas. É mais bonitinho mesmo, né? Porque não foi acidente, né? Não foi um acidente. Foi sem querer. Então, isso é uma coisa que a gente discutia no próprio curso, porque a gente perguntou por que não é acidente? A gente aprendeu isso na escola o tempo inteiro. E aí a professora falou, porque nada acontece por acaso, existe uma causa, existe uma razão para aquilo acontecer. Acidente é ups, caiu, entendeu? E não é assim. Isso é discutido no filme Hot Fuzz, do Edgar Wright. Quando o... Como é que ele chama o ator que faz? É o... Will Wheaton? Não! Cacete, Luciana. Como é que chama o cara que fez Todo Mundo Quase Morto? Nossa, cara, viajei na batata. Simon Pegg. Simon Pegg tá discutindo com outro cara assim, que ele falou assim, não sei o que, houve um acidente de trânsito. Ele falou, não foi acidente. Não, por que não? Porque a gente não sabe se é acidente. Então foi uma colisão de trânsito. Pode falar que é acidente. Aí, viu? Tá vendo? É isso aí. O fóssil costuma ser um acidente. Posso dizer que o fóssil é um acidente geográfico, então? Não. Ai, não. Jesus. Caramba. Pois é, né? Voltando a Vênus, então, o Marcelo comentou que Vênus não tem exatamente continentes, e isso é porque Vênus não tem placas tectônicas. Ele tem a crosta entre 300 e 400 milhões de anos. O Marcelo colocou antiga aqui, mas 300 e 400 milhões de anos pra mim não é antigo. Ok. Então, whatever. Ai, que bom, sou novinha. E nessa época... Bom, o que aconteceu 300 e 400 milhões de anos, entre 300 e 400 milhões de anos em Vênus? Pois é, aconteceu algum evento cataclísmico que provocou uma enorme quantidade de atividade vulcânica que cobriu 80% do planeta em lava, criando uma nova crosta terrestre. Ele foi recapeado, né? Foi recapeado. E em planetas como a Terra, que a gente tem placas tectônicas e tem correntes de convecção no manto, então a gente tem reciclagem da crosta, e então a superfície terrestre é renovada. Só que Vênus tem uma superfície que não é renovada, porque não tem uma abertura oceânica, não tem formação de montanhas, o treco não está mexendo para poder mudar a paisagem. E só que não tem nenhuma cratera de impacto na superfície de Vênus com menos de 3 quilômetros de diâmetro. Porque para que um meteoro consiga sobreviver à entrada e ficar, tipo, não ser completamente obliterado quando ele passa pela atmosfera do planeta, ele tem que ter, no mínimo, 50 metros. Tem que ser maior do que 50 metros. Tem que ser gigante, tem que ser um negócio grosso, cavalo. Ui. Que medo desse lugar, né? Fazer um impacto, entendeu? É um negócio assim. Mas, Marcelo, 300, 400 milhões de anos não é muito mais velho do que a parte mais antiga da nossa crosta oceânica. A nossa crosta oceânica, a parte mais antiga dela tem 250, acho que tem um trechinho, um pedacinho que ainda não acabou, que tem 280. Aqui no quadrilátero ferrífero que tá aqui do lado de casa é coisa de 3 bilhões de anos. Você bem me vem com crosta antiga de 300 milhões. Sabe nada, inocente. Sabe nada. Na verdade, Vênus, então, tem uma pele lisinha, ela se cuida, passa e creme. novinha.
Antidade. A cutis de Vênus é novinha. Agora, eu adorei falar que ela foi recapeada, né? Porque imaginei os caras lá, passando piche no chão, assim. Ou naquela... né? Porque fica lisinho. Naquele livro Nossa, veio Hans Christian Andersen na minha cabeça. Não tem nada a ver. Aquele que tem os Legião Estrangeira enfrentando os chineses em um capítulo no livro, lá em Vênus. Sim. Cara, tomar um tiro é mortífero, porque eles usam armaduras que protegem contra a pressão, o calor e o calor. Mas as armas dos inimigos são suficientes pra fazer buraco na sua armadura. No instante que você faz, você se liquefaz por dentro, assim, você morre com um tiro. Porque entra a atmosfera de Vênus. Que delícia de morte, hein? Nossa. É uma coisa, foda, assim. Por que as pessoas vão lá, gente? Que isso? Tem a ver com a guerra que tá acontecendo pra conquistar o sistema solar e ter recursos, e aí, enfim. E a visibilidade em Vênus até que não é tão ruim. É como se você estivesse num campo com neblina, você consegue ver até 1 quilômetro de distância. Aí seus olhos derretem, porque 426 graus Celsius. Tranquilo. Esse é o momento em que a gente lembra que o holodeck é de ficção científica, né? Amém. Amém, né? Gente, Vênus tem uma cauda. Opa, de chocolate de morango. Muito legal isso. Cometa Vênus, olha que lindo. Porque como Vênus não tem um campo magnético muito forte, né? O vento solar pode arrancar elétrons e íons da atmosfera entre 150 e 300 quilômetros de altitude, criando uma camada de plasma atrás de Vênus, como uma cauda de cometa, chegando a mais de 12 mil quilômetros de comprimento. Infelizmente, a gente não vai conseguir ver, porque só consegue ser detectada por foi detectada pelos instrumentos da Venus Express em 2010. Então não adianta ficar olhando pra cima, não vai rolar uma cauda ali. E super rápido. Se tiver cauda, não é Vênus, tá? É, verdade. E é super rápido. A Venus Express detectou em 2010, meia hora depois de acabar um vento solar, já tinha cauda. Tipo assim, a atmosfera de Vênus é arrancada muito forte. Meio que aconteceu com Marte também, né? Acho que a gente chegou a falar isso no episódio de Marte. Quer dizer, Vênus vai ficar pior ainda. A gente chegou ao fim dessa exploração venérea venusiana. Não, cara. Exploração venérea. A gente espera que você tenha desenvolvido um novo senso de curiosidade sobre o gêmeo maligno da Terra, né? E que esteja interessado em ler alguns dos livros de ficção científica que a gente citou aqui hoje. Nós temos algumas notícias. Primeiro recado, o recado é que a Terceira Terra precisa uma última vez da sua ajuda, ouvinte. Nós não vamos precisar mais da partir do ano que vem, porque eu já suspendi nosso contrato com a BMI, vai até o fim do ano. 3/4 do custo da Terceira Terra é a licença para usar música com copyright. Não estamos dando conta mais, então a partir do ano que vem a gente vai voltar a usar a música só PodSafe. O dólar tá caro. Mas para isso eu preciso da ajuda dos ouvintes para ajudar a pagar as contas da Terceira Terra desta vez. Então, se você for em padrim.com.br, padrim.com.br, né, Karen? Isso. padrim.com.br, Sibila também tem um padrim, padrim.com.br/Terceira Terra ou colabora.ai/Terceira Terra. E você colaborar lá com o valor que você puder. Na hora que der R$50, que acumular R$50 que você contribui para a Terceira Terra, você vai receber episódios exclusivos de cada um dos podcasts da Terceira Terra que vão ser produzidos entre dezembro e janeiro. A gente pretende entregar no começo de janeiro. Primeiro, para dar tempo do pessoal sair de férias dos podcasts e gravar. E segundo, para todo mundo que já começou com essa nossa corrida para pagar a Terceira Terra desde agosto, você contribuir com R$10, você chegou em dezembro, você deu 50. Mas se você estiver contribuindo com R$5 ou com R$1, não tem problema. A hora que chegar a 50, você ganha todos esses episódios extras e exclusivos, que nem a gente fez em 2017, que quem nos ajudou a pagar as contas em 2017 também recebeu episódios extras e exclusivos. Além disso, quase toda semana eu coloco conteúdo extra vindo dos podcasts. 2 minutos, 5 minutos de comentar, de conversa a mais que a gente teve antes ou que teve depois ou que não foi pros episódios. Lá tem bastante coisa do Spoilers, tem aqui até do Holodeck, tem do Holocast, os podcasts sempre me mandam e eu coloco lá. É coisa curtinha de 2, 3, 5 minutos, mas você tem acesso exclusivo a isso se você for um colaborador da Terceira Terra em padrim.com.br/Terceira Terra ou colabora.ai/Terceira Terra. E ano que vem eu espero não precisar pedir mais dinheiro para vocês. Provavelmente não, porque vão reduzir a conta da Terceira Terra em 3/4, né? Mas este ano eu preciso da ajuda dos ouvintes, de quem puder.
Vamos para umas notícias? A gente tá falando de Vênus e saiu este mês uma notícia sobre absorventes não identificados que estão chupando a energia da... porque assim, o efeito estufa em Vênus é meio estúpido, né? Enfim, a superfície de Vênus, ela nunca foi vista pelo olho humano, porque né, a camada atmosférica é muito opaca, muito reflexiva, e tem uma 100% de nuvem em Vênus, né? O que é curioso sobre isso é que as nuvens da parte superior, que são... elas têm uns pedaços escuros, né? Que são chamados de absorvedores desconhecidos. E a gente nunca soube o que são. Elas aparecem só em ultravioleta. É bonita uma foto de Vênus ultravioleta. E eu ia falar, só porque eu falei que nunca vi uma foto de Vênus azul, né? Tem essa aí que é meio azulada, assim. Parece meio azulado. Então, o que quer que seja a composição desses absorvedores desconhecidos, os cientistas da JAXA, e da NASA e da ESA, usando dados do telescópio Hubble e usando dados do Venus Express, né, que tá lá, eles chegaram à conclusão de que o que quer que seja nesses pedaços escuros, que não são vistos com luz visível, altera forte, assim, a absorção de energia do Sol. Mas fica esse mistério. São partículas escuras, né? Aí pode ser cloreto de ferro, pode ser algum alotrópico de enxofre, pode ser dióxido disulfúrico, tá certo isso? Sim. Mas eles não sabem o que é. Faz 11 anos que esse mesmo time tá observando o albedo. Hã? S2O2. Faz sentido ser alguma coisa com enxofre, né? Afinal de contas, tem enxofre suficiente lá. Pra caramba, Mas assim, essas observações no ultravioleta estão acontecendo há 11 anos. E eles observaram que entre 2006 e 2017, o albedo é o índice de refração da luz, né? O albedo de Vênus caiu e agora voltou. Tipo, né, e isso gera variações na quantidade de energia absorvida pelas nuvens e, portanto, pelo efeito estufa de Vênus. Então, tipo, que porra é essa, né? Que tem nas nuvens de Vênus que é tão foda, assim, que absorve energia solar? É outra notícia que nós temos hoje. Eu não sei se vocês viram, saiu no Boing Boing uma foto que foi tirada de um eclipse em Júpiter. Eu eclipse vi. solar em Júpiter. Que legal. Parece que pegaram aqueles buracos negros da Acme e Isso, colocaram é bem isso mesmo. Muito Buracos bom, cara. instantâneos Acme. Agora, uma outra coisa muito louca que foi descoberto por... Sabe aquela história de você usar vários telescópios para, em essência, fazer um telescópio do tamanho do planeta? Né? Então, eles pegaram vários telescópios no Círculo de Fogo, né? De La Palma até o Havaí, e eles observaram um cometa chamado C/2019 Q4. Super sexy esse nome. O que é legal desse cometa é que ele é o primeiro cometa interestelar já detectado até hoje. E o segundo objeto interestelar. O primeiro foi aquele asteroide lá. Como é que chamava? Um nome estranho. Marreia. Que? É um nome estranho. O nome começava com apóstrofe. O Oumuamua? Isso, o Oumuamua. O Oumuamua foi o primeiro objeto detectado, o primeiro objeto extrasolar detectado, e agora nós detectamos um outro, um cometa. Ele foi detectado em 30 de agosto. Podia ter chamado o Oumuamua de Rama, né? Pra combinar com o Clark. Verdade, porque é cilíndrico, parecia com Rama, é verdade. Olha que oportunidade perdida. Perderam a oportunidade. Perdi a oportunidade, é mesmo. Mas, enfim... Quem detectou foi um cara do Observatório Nacional da Crimeia, na Ucrânia, o Gennady Bozirov. E aí ele, né, com a ajuda dos outros telescópios, eles sentaram, colocaram seus telescópios em direção a esse cometa. Apontaram, isso, obrigado. Então o cometa, ele tem entre, essas distâncias são ótimas, entre 1.2 ou 10 milhas, né, de tamanho dele. Não dá pra ter muita noção, assim. Mas enfim, C/2019 Q4 entrou no sistema solar, vindo do espaço interestelar, a 76 mil milhas por hora. São 33,8 km por segundo. Dá pra chegar em muito lugar com essa velocidade, hein? E veio da constelação de Cassiopeia.
vai passar por dentro do sistema solar interno, vai passar por aqui, em volta. O sistema solar interno é de Marte pra cá, né? O externo é do cinturão de asteroides pra lá. Vai passar a 420 milhões de quilômetros do Sol. Então, próximo pra caramba, vai ser possível observá-lo por muito, muito tempo. Vai passar... Imagina o sistema solar como um plano, tá a 0 graus. Ele tá entrando a um ângulo de 40 graus, quer dizer, na diagonal, assim, quase que certinho, né? E provavelmente vão conseguir observar ele super bem em 9 de dezembro, quando ele vai chegar a 293 milhões de quilômetros do Sol, que vai o seu ponto mais próximo da Terra vai sendo um pouco depois, dia 28 de dezembro. Vai passar a 283 quilômetros da Terra. Nossa, a gente vai tirar muita foto desse vídeo. Milhões de quilômetros. O que eu falei? Você falou 283 quilômetros, não, 283 milhões de quilômetros. Milhões de quilômetros. Já fiquei com medo, já vou gritar. Um pouquinho mais longe. Então, os observatórios do mundo inteiro já estão preparados para o que eles estão descrevendo como uma campanha de observação sem precedentes nos próximos meses. Então a gente vai ficar sabendo muito mais sobre isso comigo. Para tudo que vocês estão fazendo e vamos estudar esse trem, porque a gente não sabe quando vai ter outro. Exatamente. É verdade. Então, essas são as notícias de hoje. Se você quiser entrar em contato conosco, a gente pode ser encontrado pela internet. Eu tenho um canal no YouTube, o Herói de Papel. Eu estou no momentumsaga.com, que é o blog da Capitã. Todos os links das redes sociais estão lá. E eu sou doutora Método nas redes sociais e eu tô toda semana lá no X-Spoilers. E a gente de vez em quando fala de ficção científica lá, tipo Dark Matter, por exemplo, que é uma série fantástica e a gente comentou lá. Ou Legends of Tomorrow também, tem bastante ficção científica. Sim. Você pode escrever para o nosso e-mail holodeck@terceiraterra.com. E você encontra as fontes que a gente usou nesse episódio em terceiraterra.com/holodeck, onde há também algumas sugestões de livros da Amazon, da Saraiva e do Book Depository. O Holodeck também está disponível no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. Se você nos ouve através de um desses serviços, considere então nos avaliar com 5 estrelinhas, porque isso ajuda o show a aparecer em buscas e em sugestões. E todo o conteúdo em áudio do Holodeck e da Terceira Terra existe sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença versão 4.0 internacional, exceto pelas músicas com copyright que pertencem aos seus respectivos criadores e a quem pagamos através do nosso contrato com a BMI. Computador, encerra programa.